1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 25 a 28. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos que, pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que bênção quando chegamos no final de alguma carta ou estamos prestes a terminar. Pai, nós te louvamos por essa exposição, por essa carta, por esses ensinamentos e clamamos pelo poder do Teu Espírito, a fim de que essas lições que extraímos dessa carta possam ser aplicados no cotidiano para a honra e glória do Senhor. Abençoe o coração dos ouvintes, que o poder do Teu Espírito verdadeiramente abra e ilumine os olhos do coração, a fim de que experimentem a Tua graça, a Tua verdade e o Teu poder. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que bênção quando chegamos ao término de uma carta exposta na íntegra e quando estamos na expectativa de expor outra carta. Eu fico tão contente como que estivesse saindo de uma viagem de férias para outra localidade e ambiente. Todavia, temos que tomar cuidado ao concluirmos uma carta, porque podemos pensar equivocadamente que estas porções finais não são tão importantes, tão relevantes, quando se trata igualmente da palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E daqui podemos sim extrair grandes lições para a nossa vida espiritual. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos considerar essa porção tão preciosa da palavra de Deus sobre o tema As últimas palavras dessa carta. Em primeiro lugar, com base no versículo 25, nós temos um pedido. Em segundo lugar, com base no versículo 26, nós temos uma instrução final. Em terceiro lugar, com base no versículo 27, uma conjuração e uma convocação solene. E, finalmente, a costumeira bênção final, aqui no versículo 28. Versículo 25. Irmãos, orai por nós. Há um pedido. Veja que toda perícope contém palavras afetuosas, amorosas, porque Paulo tinha pela igreja de Tessalônica grande amor. Várias vezes ele fala, irmãos, irmão. Paulo repete o que é comum ele fazer, pedir oração, também para Silas e para Timóteo. Irmãos, orai por nós. Várias cartas ele roga pela oração, e Paulo tem esse costume regular porque acredita piamente na eficácia da oração e da intercessão. Ele sabia que o sucesso da sua missão dependia das orações dos irmãos. Paulo orava muito pela igreja e nada mais justo agora que ele pedisse a intercessão da igreja. Muitos manuscritos antigos dizem, irmãos, orai também por nós, dando a ideia de que da mesma forma que Paulo orava pelos Tessalonicenses, também eles deveriam orar por Paulo, Silas e Timóteo. Assim eu rogo aos ouvintes encarecidamente, irmãos, orai por mim, para que eu possa, pela graça de Deus, sempre estar pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade, esmero, dedicação, propriedade, com apuro e exatidão, para que o reino de Deus se expanda e o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Irmãos, orai por mim. No versículo 26, nós temos uma orientação final. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Que fique claro que no Oriente Médio antigo, o costume de saudação mútua era e ainda é do ósculo, ou seja, do beijo. Sempre vemos na TV homens de lá se beijando quando duas autoridades importantes se encontram e se beijam na face, não apertam as mãos e nem dão abraços, como nós temos esse costume. Existem várias maneiras de saudações culturais para expressar o carinho, a amizade e a alegria de encontrar outra pessoa. Em alguns lugares, apertar as mãos é estranho, constrangedor e incomoda a pessoa. Em outros lugares, porém, abraçam, como aqui no Brasil, é costume-se abraçar. Há até cumprimentos de nariz, se eu não me engano, os esquimós fazem isso. Veja só, encostando o nariz no outro. Em algumas culturas, as pessoas se recuam e se inclinam uma perante a outra, como os japoneses fazem assim.
O ósculo, na época, frequentemente era homem com homem e mulher com mulher. Existe um documento do século III que orientava: beijem os homens e as mulheres as mulheres. Algumas igrejas aqui no Brasil ressuscitaram o ósculo santo e se beijam, mas isso claramente não é necessário. Jesus usava vestes que aqui no Brasil não se usa, em muitos lugares. Paulo não quer obrigar todos os crentes a se beijar, constrangendo uma forma cultural de saudação como um mandamento inquestionável. Não. A lição imediata aqui é que a igreja se preocupe em expressar esse amor mútuo com os outros de forma exteriorizada. Devemos expressar o nosso amor, isso sim é importante, salutar, saudável. Não é possível a pessoa chegar na igreja, sentar-se lá atrás e não se interessa em cumprimentar os irmãos e fica só com aquela panelinha. Certamente isso não é saudável. Também não devemos saudar com formas e palavras estereotipadas, como alguns grupos religiosos sugerem. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. A paz do Senhor é uma saudação tipicamente hebraica, do que até cristã. Talvez a graça de Cristo seja mais apropriada à luz do uso que Paulo faz do termo aqui no versículo 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Não vivemos isoladamente, somos membros do mesmo corpo e parte da mesma família, e é importante exteriorizarmos a nossa alegria cumprimentando os irmãos. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo ou ósculo de amor. O importante é que essa saudação seja santa. A ideia é, seja qual for a saudação própria da cultura, que seja santa, que seja respeitável, que seja venerável. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, Paulo disse: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Era costume, na época, orar com as mãos estendidas, levantadas, mas isso não é uma ordem que a igreja, em qualquer cultura, levante as mãos. Historicamente, as posturas são tão variadas. A igreja orava de joelho, teve uma época que orava de joelho, fazia suas orações, levantando as mãos, prostrando-se numa direção. Isso não é o mais relevante. Não devemos estereotipar essas formas externas, nem de saudação, nem de oração, mas o que importa é que as mãos sejam limpas e santas. Não é a forma de saudação, mas que seja santa, sincera, real e verdadeira. É possível que a igreja estivesse experimentando algum tipo de dificuldade com seu pastor, com seus presbíteros. Nós vimos no versículo 12 e 13 desse mesmo capítulo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então esses deveriam saudar mutuamente também. Lembra aquele grupo de portadores de necessidades da igreja de Tessalônica? Os mexeriqueiros, os insubmissos e ociosos, que não estavam trabalhando, que nós consideramos? Esses também deveriam ser cumprimentados. Por causa da nossa natureza pecaminosa, que tende a dificultar os relacionamentos, ela precisa ser mortificada em Cristo Jesus. E não pode impedir a expressão sincera de amor e de alegria. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Esse é o nosso dever mútuo e muito importante. Mas a passagem continua e no versículo 27 nós encontramos uma conjuração, um termo forte aqui utilizado por Paulo. Conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Então Paulo impõe um compromisso solene de seus leitores diante de Deus. É como se ele dissesse: estou colocando vocês sob juramento diante de Deus. Ele chama Deus como testemunha dessa exortação e que devem realizar sob pena de prestar contas a Deus. Mas qual é então a conjuração? Que a epístola fosse lida publicamente. Não havia xerox na época, e o verbo usado aqui por Paulo, anagnosto, dá a entender não uma leitura particular, mas uma leitura pública, num contexto de culto público, quando a igreja estava ali reunida e a carta deveria ser tomada de conhecimento público, cujos irmãos deveriam ser instruídos, encorajados e exortados. Não é difícil que Paulo estivesse em mente as pessoas problemáticas da igreja.
nas quais nós tratamos durante a exposição dessa carta. O propósito desta epístola era a correção, exortação, encorajamento, edificação. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Observe quando Paulo fala todos os irmãos, como denota a importância da assiduidade e regularidade aos cultos. Todos, sejam os membros saudáveis, sejam os membros fortes, sejam os fracos e doentes, os portadores de necessidades especiais, todos os irmãos, seja lida essa epístola. Finalmente, no versículo 28, Paulo se despede da igreja como de costume, desejando aquilo que de melhor ele poderia fazer. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Secularmente, o costume da época era saudar os seus leitores, tanto no início como no final de alguma carta, com outra palavra mais comum, saúde. Ainda é assim hoje. Espero que você esteja bem de saúde, fulano de tal, meu amigo. Em Atos 15 e 29, Tiago deseja saúde na sua carta e o comandante Cláudio Lísias, em Atos 23, 30, deseja saúde também, quando escreveu ao governador Félix. Mas Paulo aqui nessa carta vai além e atinge o cerne do seu evangelho, o coração da sua epístola. A saudação remete os seus leitores à essência da sua teologia. Ninguém pode ser justificado por obras, mas unicamente pela graça de Deus, que é o atributo mais excelente. É a graça que nos arrancou da prisão do pecado e do diabo. É a graça que nos elege e chama. É a graça que nos regenera e dá a fé no Senhor Jesus. É a graça que nos justifica e nos absolve de toda a culpa e miséria, nos livrando da sentença de morte eterna do inferno. É a graça que nos adota e santifica de tal forma que seremos um dia glorificados. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós temos aqui também a importância dos pastores ou presbíteros impetrar a bênção final nos cultos. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Apenas para concluir, a importância da oração. A importância da intercessão, da oração pública, da oração doméstica, individual, a importância da oração pelos missionários, mas também eu entendo que nós, presbíteros, pastores, precisamos mais ainda das orações dos irmãos, porque somos mais suscetíveis dos dardos inflamados de Satanás do que os irmãos. Somos mais intentos do diabo. Quando um líder cai e envergonha o evangelho, o estrago é maior e arrebenta toda a congregação, causando até mesmo a divisão na igreja. Irmãos, orai por nós para que o Senhor nos livre do pecado, nos guarde das tentações, nos fortaleça no amor sincero pelos irmãos, que nos livre do profissionalismo eclesiástico. Orai por nós para que agrademos e também desagrademos os irmãos, pela iluminação da palavra de Deus. Irmãos, orai por mim e pela minha família, minha esposa Josefa, que tanto me tem ajudado nesse trabalho. Ela tem sido responsável por essa obra. Ela iniciou essa obra. A segunda lição é a necessidade de expressar o nosso amor pelos irmãos através de saudações culturalmente adequadas. Eu sei que alguns não têm dificuldades nenhuma de abraçar, cumprimentar outros, mas outros já são mais recatados e expressam esse amor mais reprimido. Não importa. O que importa é que sejamos sinceros, santos na forma da saudação e sem discriminação. Que nós possamos cumprimentar a todos da igreja. Que o pastor fique na saída da igreja para que possa cumprimentar toda a igreja. E, finalmente, que privilégio os que estão sendo expostos à pregação dessa epístola sistematicamente. Desejo sinceramente aos ouvintes a graça. Desejo também saúde, não desejo doença, não desejo perdas materiais, mas honestamente desejo o que é de melhor para os ouvintes, a graça. Que os irmãos experimentem mais e mais desse favor imerecido de Deus, como disse Paulo aos Gálatas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém.